Para onde vão os mortos? Para todos os lugares onde possamos nos lembrar deles, especialmente para as estrelas, pois elas nunca param de nos seguir. Elas dançam e brilham na noite bem em cima de nós. E eu chorei quando eu li isso aqui. Olá, beldades! Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021. Estou aqui hoje para falar de um livro que, pra quem não sabe, eu li em live. Pois é, eu estou fazendo lives de leitura todos os dias, lá na rede social ao lado, que vai estar aqui na tela. E eu espero que vocês possam conhecer esse meu outro lado também na outra rede social. Eu preferi tirar janeiro pra organizar como que eu ia querer trazer os vídeos aqui pro canal, como que a gente ia ter essa troca. E eu já decidi, relaxem que o canal não está abandonado, não vou abandonar ele. Eu tive e ainda tenho meus problemas com o YouTube, mas a comunidade que eu criei aqui e a troca que a gente tem é muito grande, muito intensa, então eu não colocaria isso de lado. E fiquem tranquilos a respeito disso, tem muita novidade chegando. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre O Enigma do Quarto 622, que foi o primeiro livro que eu li em live, eu acho que foi o primeiro livro, não tenho certeza, e acabou com a minha vida. O pessoal que viu minha reação, e é muito doido ter alguém me vendo ler, porque inclusive até já coloquei aqui uma vez na minha resenha de Verity, sabe, eu fiz meio que um leia comigo, onde eu gravei a minha reação lendo, e na resenha de Por Lugares Incríveis também, mas em live é uma coisa totalmente diferente, é uma troca muito maior, e foi muito divertido, e um pouco desesperador, porque nas últimas páginas eu dei uma leve lacrimejada, porque esse livro fala também de luto. Essa daqui é a edição dos Intrínsecos, ele está aqui perfeito. Eu amo os livros do Clube Intrínsecos. Bom, vou falar um pouquinho sobre essa história. Ela é escrita pelo Joel Dicker, e o outro livro do Joel Dicker que eu já li, eu já fiz um vídeo aqui também. Ele se chama O Desaparecimento de Stephanie Meyer, né, o título do livro, e eu amei a história. Eu achei tudo muito bem construído, todo o tempo, todo o cenário, ele se passa em 2 anos diferentes, e isso deu muita grandeza pra história. Aqui, a gente também tem tempos diferentes, mas ele não especifica o ano exatamente. Ele tem uma hora que ele chega a especificar, assim, mas há quanto tempo aconteceu ele não especifica, sabe? Mas, Bel, como assim? O que aconteceu? Do que tu tá falando? Como assim especificar? Vamos à história. Aqui nós temos o nosso autor, Joel Dicker, personagem. Pois é, eu tava bem confusa, na real, lendo sobre isso, porque a partir do momento que ele se coloca como personagem, a gente já tem uma ideia, obviamente, de toda a característica, de como a pessoa vai agir, do que a gente espera daquele personagem. Não é uma grande surpresa, e isso acaba não sendo um trabalho da nossa imaginação, como é com todos os outros personagens que passamos a conhecer dentro de uma história. O Joel Dicker, ele é um escritor também, é realmente como se ele estivesse falando da vida dele, e ele conta pra gente que o editor dele, que é um amigo de anos, acabou falecendo, e foi algo que mexeu bastante com ele, né, com o Joel Dicker, mas eles tinham muito essa coisa dele escrever uma história, ou usar esse acontecimento pra se inspirar, ao invés de ficar tão enlutado, tão naquela tristeza, naquela morbidez profunda, e ele resolve, logo depois de um término de relacionamento, ir para um hotel nos Alpes suíços para tentar desenvolver uma história, porque ele já estava escrevendo uma história, sabe? Ele já estava muito dentro dessa história, já estava empolgado em relação a isso, só que ele conhece uma pessoa que não entende direito a vida dele de escritor, acaba confundindo bastante as coisas, e isso é algo bem possível de acontecer, porque o escritor, ele nem sempre tem uma rotina determinada, ele nem sempre vai trabalhar como os outros escritores, ele não tem algo pré-dito que ele vai agir daquela maneira e trabalhar daquela maneira. Não. E alguns escritores podem ser bem intensos, não nas relações interpessoais, mas sim com o próprio trabalho, com a própria história que tá desenvolvendo, que tá criando ali. E o Joel Dicker é uma dessas pessoas intensas. Gente, desculpa se o meu óculos estiver refletindo, eu preciso trocar essa lente, mas infelizmente não veio aí ainda. Vamos torcer pra vir. Mas voltando, ele foi pra esse tal do hotel, lá nos Alpes suíços, depois de passar um tempo já meio que com bloqueio criativo, ele foi pra lá pra espairecer, aquela coisa, né? Ah, eu vou lá me intocar no meio do nada pra espairecer um pouco. Quem dera fosse nos Alpes suíços. Se fosse eu iria pra Praia do Camacho, a 10 metros daqui. O problema começa já, todo o suspense, tudo já começa quando ele chega no hotel. Ele descobre que ele tá hospedado no quarto 621, e quando ele chega de fato no 6º andar, ele percebe que tem o quarto 620, 621 e o outro quarto 621. Tipo, não existe o 622. E isso
para um escritor de thrillers, obviamente, né, escritor de mistério, é uma coisa que fica na cabeça dele. Ele fica se perguntando por que não existe aquele quarto. Ele eventualmente conhece uma pessoa lá, mas o importante é que fica aquilo na cabeça dele. E, obviamente, ele vai perguntar pros superiores, pro pessoal do hotel, o que aconteceu com o quarto e tal, que eu tô curioso. E ninguém meio que dá uma resposta direta. Todo mundo dá não sabemos, é melhor assim, é melhor não sei o que, foi um erro que acabou ficando pra marca do hotel. E, eventualmente, ele descobre que ocorreu, anos atrás, um crime no hotel e existe um grande enigma ao redor desse quarto, né? Será que o crime ocorreu ali no quarto? Será que o fato de não ter o 622 tem a ver com esse crime que ocorreu? O que rolou, sabe, gente? O que rolou? E aí começa a nossa trama. E o fato de ser o Joel Dicker, de ser um personagem com o mesmo nome do autor, dá tanta naturalidade pra história, parece que é uma não ficção, sabe? Parece de fato que a gente tá lendo uma não ficção. Eu fui pesquisar se tudo mesmo era ficção, obviamente a única coisa não fictícia é a morte do editor dele, né, que foi algo que alavancou essa vontade dele de escrever ainda mais e terminar esse livro, esse mistério. Mas, gente, o fato dele construir um mistério a cada página mostra como esse autor é bom. E eu dei 4.8 na nota, né, 4.8 estrelas de 5, porque eu fiquei pensando em algo específico que aconteceu, tipo, não é possível, não, como? Não é possível isso? Esse mistério, um mistério em específico, eu fiquei muito, assim, chocada. Fiquei chocada, porque eu jamais imaginaria. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não é possível isso acontecer, gente. Só que fica com aquela pulga na cabeça que talvez seja. Então, foi mais uma coisa, assim, tipo, incredulidade. Talvez ele tenha exagerado um pouco. Mas, nem sempre e nem tanto. Esse livro, infelizmente, me tirou dos eixos. Ao mesmo tempo que eu amei a escrita do autor, assim como eu também amei em Stephanie Meyer, nesse livro tá impecável como sempre. Ele é um autor muito bom e ele não é muito cheio de firulas. Ele não fica usando palavras ultra difíceis e etc pra provar um ponto ou pra construir um mistério, principalmente pra construir os personagens. De novo, a gente tem homens, né, que também tinham em Stephanie Meyer, mas aqui a gente tem homens um tanto quanto frustrados, tanto nos seus trabalhos quanto nas suas vidas pessoais mesmo. Em paralelo a esses personagens e tudo que aconteceu de mistério no hotel, ele vai fundo nessa história e acaba descobrindo, gente, desde sociedade secreta até treta, traição, dedo no si e gritaria, porque simplesmente tem também uma concorrência à presidência de uma grande empresa. Não vou falar que empresa é, nem nada, pra vocês irem realmente sem saber de nada, assim como eu fui pra esse livro, porque eu acho que é muito importante que a gente não tenha tantos detalhes sobre as coisas, porque eu não estou brincando. Na live eu evidenciei, gente, a cada página que eu viro tem um mistério construído e logo depois ele resolvido. Constrói, resolve. Obviamente tem grandes mistérios, né, mas esses que são construídos e logo resolvidos são absolutamente tudo pra mim, porque mostra a genialidade do autor, mostra como ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, ao mesmo tempo que ele conduz o leitor a acreditar que aquela história pode tanto ter acontecido, porque quem tá pesquisando tudo que aconteceu, tudo que rolou anos atrás, é o Joel Dicker. Então a gente fica encafifado, tipo, calma, eu tenho que lembrar que isso aqui é uma ficção. E no momento que a gente tá lendo um mistério, um suspense, e percebe que ele tá tão próximo da realidade, ele tem tanto esse quê de ter realmente acontecido, a gente percebe como o autor é bom, porque ele tá fazendo um puta de um mistério gigantesco, uma ficção mesmo, e a gente pensa, meu Deus, será se é uma ficção? Será se ele não tá rindo de minha cara? Joel Dicker, você está assistindo este vídeo? Você assistiu a minha live enquanto eu lia seu livro? Eu acho que sim. Outra coisa que ele abordou de uma maneira muito intensa e com bastante responsabilidade foi a questão de um relacionamento abusivo, tanto quanto violência doméstica. Então tomem cuidado, que às vezes é um assunto que pode fragilizar vocês, né, em relação à violência doméstica, mas é abordado aqui no livro, não é algo corriqueiro, não é algo que acontece durante o livro inteiro, mas é abordado e a forma com que é abordada é de bastante responsabilidade, embora seja breve. Assim como também é abordado os desejos das pessoas, não somente desejos carnais ou em relação à sexualidade ou ao sexo em si, mas desejos profissionais que mexem extremamente. E, gente, é tudo abordado de uma maneira tão boa e tão bem escrita, que dá vontade de só falar assim, pega, vai ler. Não precisa saber o que é, não faça perguntas, leia. Pega esse livrinho, vai lá, lê um pouquinho que você vai gostar. E eu fiquei com vontade de fazer um vídeo de
1 minuto no máximo só falando isso. Por favor, pega esse livro aqui e leia. Você tá precisando ler, vai. Vai, eu sei que você tá precisando ler ele. Porque ele realmente é muito bom. Mistério muito bem construído, muito bem solucionado. Tem uns negócios que acontecem que eu fico, como? Como? Não é possível. E outra coisa também que rolou foi ele ter abordado o assunto do luto. Vocês sabem que é um assunto um pouco gatilhoso para Moá, pra Euzinha, mas eu tive aquela leve lacrimejada por conta disso, né, porque ele fala, assim, bastante do luto, afinal de contas ele perdeu um grande amigo, isso falando, né, de não ficção mesmo, ele perdeu um grande amigo que era o editor dele, e as partes que ele menciona, o editor, são reais, né, não são fictícias, então ele mexe bastante com a nossa cabeça nesse ir e vir, a história não é contada de forma linear também, às vezes a gente tá na sala do hotel com o Joel Dicker lendo uma papelada de antigamente pra tentar entender o negócio do enigma, né, do quarto 622, e do nada a gente tá na festa anual daquela grande empresa, com um monte de treta acontecendo, com gente caindo, com gente sendo ludibriada, com outra pessoa lá, talvez, cometendo um crime, e é o puro surto, o puro suco de surto. Não tem muito mais o que falar, além de que, obviamente, eu indico novamente aqui o Joel Dicker, e eu ainda não li nem o Carro-Chefe, né, que vocês falam que é o livro Carro-Chefe dele, e de fato é o livro que mais fez sucesso, que é A Verdade sobre o Caso de Harry Quebe, mas esse foi meu segundo contato com o autor, eu amei tanto quanto o primeiro, também dei nota altíssima pra esse livro, eu fiquei muito surpresa, eu gostei demais de toda a narrativa, eu gostei ainda mais de quando é abordado também os sentimentos das mulheres, sabe, eu acho que ele escreveu com uma grande sensibilidade, que obviamente ele pesquisou, né, ele não só imaginou que era assim, e sim ele conversou com as mulheres ao redor dele, e eu gostei demais de toda a história que ele construiu, dá muito pra ver sobre as pessoas que têm aquele pensamento mais aristocrata, sabe? Uma coisa mais enlatada, engessada mesmo, que tá enraizada há tempos e mesmo assim ainda permanece, às vezes hoje em dia, na nossa sociedade. E muitas vezes não percebemos, outras percebemos. E aqui é complicado de falar, porque eu não quero dar spoiler, mas simplesmente queria que vocês lessem essa história. De verdade, eu amei esse livro. Comecei o ano já com uma resenha de um livraço. Inclusive, ele tem 600 e tantas páginas e eu li em, sei lá, 1 semana, 2 semanas, eu li ele bem rápido. É um livro tão fluido, que tem bastante diálogo, os personagens são bem construídos e os diálogos ajudam bastante nessa construção também. Apesar do livro ter várias camadas, né, de ter várias pessoas de muitos lugares, às vezes da empresa, às vezes do hotel, trabalhadores do hotel, pessoas da vida atual do Joel Dicker, né, porque o momento que o Joel Dicker aparece é o momento atual, é o presente, mas que ele acaba, obviamente, mergulhando também no passado. Afinal de contas, ele precisa desvendar o enigma do quarto 622, que obviamente eu não falarei o que é, mas vocês têm que ler pra saber. Para além da frase que eu falei no início, né, que iniciou aí o vídeo, eu também queria ler este diálogo que eu gostei bastante. Na verdade, ele é bem simples, mas eu achei ele muito perspicaz nessa história e ele faz bastante sentido, então bora lá. A festa do encontro anual tinha se tornado um caos. Um mal misterioso dizimava os convidados. No salão de baile, o espetáculo era alucinante. As pessoas se contorciam e gemiam no chão. Era uma verdadeira pandemia. É sobre isso. Enquanto eu li essa frase pra vocês, eu vi um post-it que eu coloquei, porque eu vivo conversando com o livro. Toda vida que eu leio um livro de suspense, então, às vezes eu coloco um post-it do que eu tô pensando no momento, às vezes uma teoria, às vezes algo pra falar aqui no vídeo. E aqui eu coloquei um post-it escrito, deixa eu ver se vai dar pra ver, dá a impressão da história não ser fictícia. Eu não sei se vai dar pra ver por conta do foco, mas eu escrevi isso. E é realmente sobre isto. É sobre a impressão da história não ser fictícia. E olha que linda essa arte aqui, gente. Maravilhosa essa edição dos Intrínsecos, eu gosto muito do Clube da Intrínseca, até recomendo aí pro pessoal, se vocês estão procurando um clubezito de assinaturas de livros pra assinar, eu recomendo muito da Intrínseca. E o que eu tinha pra falar sobre esse livro, eu já falei, eu espero que vocês leiam e que vocês gostem do livro, tanto quanto eu gostei. Eu vou deixar o link pra comprar ele, pra adquirir aqui embaixo, não se esqueça de olhar também em minhas redes sociais, entrar no nosso Discord, e se você quiser fazer parte do Clubel, seja muito bem-vindo e muito
obrigada. O Clubel é um apoio financeiro que vocês conseguem dar aqui no YouTube também, assinando o canal e contribuindo com uma quantia mensal. Então, muito obrigada, membros do Clubel, por todo o apoio, por não soltarem a mão. E obrigado, pessoal, que ainda assiste este canalzito e sabe que eu não deixaria vocês abandonados, obviamente. Eu tô sempre por aí, na outra rede social, mas também aqui. Feliz ano novo, começamos o ano aqui. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!